Pessoal, boa noite. Emílio Pascoal, consultor técnico da Plantize. Hoje nós queremos gravar um assunto para quem ainda tem dúvida, né? Que é qual tipo de ponta utilizar quando a minha soja fecha na entrelinha. Se eu vou usar um bico de jato leque ou cônico, né? Quando a minha soja ou minha cultura cresce, que ela começa a encontrar, topar aqui as folhas, né? Eu não consigo mais enxergar a entrelinha, não consigo mais ver o chão, é o que a gente chama de soja fechada, né? Igual nesse exemplo aqui. E quando chega nesse momento, o maior desafio que nós temos, principalmente em relação à aplicação de produtos, é fazer o produto chegar aqui embaixo, colocar produto e gota aqui no terço inferior, né? E aí, nesse momento, que vem a decisão, bico, leque ou cônico. E outra coisa, né? O pessoal sempre se refere somente ao fungicida. Porém, tem um detalhe que eu não vejo ninguém citar, né? Que são pragas. Aqui embaixo também tem pragas. Percevejo. A gente sabe que o melhor horário para controlar percevejo é de manhã, porque ele fica aqui por cima. Mas à tarde ele está aqui. Lagarta, a gente sabe que tem lagarta que tem o hábito de se alojar aqui embaixo, né? Então eu preciso fazer minha gota, colocar o produto aqui embaixo, para controlar essas pragas também. E aí às vezes a gente vê o pessoal, né, falar: ah, tem percevejo lagarto na minha lavoura, eu apliquei o inseticida tal, o produto é ruim. Será que o produto é ruim ou será que é a minha aplicação que ficou ruim? Eu não pus o produto aqui, né? Então a gente quer discutir isso. Nós fizemos teste e vamos falar para vocês o que a gente viu. Na verdade, o resultado para nós que vivenciamos apenas confirmou o que a gente já esperava, e vamos citar exemplos aí e falar o que a gente fez. Bom, pessoal, então eu tentei desenhar aqui mais ou menos, né, a diferença. Um bico leque, né, leque simples, aqui minha barra, né, um bico leque jato plano, que vai dar abertura aqui. Se eu olhar de cima, eu vou ver um risco, né? O leque aqui. Alguns bicos leques têm uma característica. O bico trabalha na posição aqui vertical e o jato dele sai com inclinação. Essa inclinação permite que eu coloque os bicos invertidos na barra, um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Essa característica, para mim particularmente, nada mais é do que uma simulação de um bico de jato leque duplo. Então, se eu estou trabalhando, esse bico aqui está indo nesse sentido, né? E minha planta está aqui. A minha barra está aqui, né? E o bico está aplicando assim. Então, quando eu vou passando, ele pega aqui embaixo, conforme a minha barra vai movimentando, ele vai trabalhando, molhando a planta de baixo para cima. Quando eu passo, o bico que está apontado para trás, ele começa molhando a planta de cima, e conforme eu vou passando, o jato vai descendo, molhando de cima para baixo, certo? O bico 3D tem essa característica aqui. Então, quando nós chegamos na véspera do início do plantio, os clientes começaram a procurar, precisavam comprar bico leque, e quem precisava de cone já estava antecipando também os cônicos. E a gente começou a ver uma tendência, muita gente querendo usar bico 3D para fazer aplicação de fungicida, como costumam dizer, né? E a gente veio brigando. Gente, o bico 3D é um bico jato leque. Por isso que nós resolvemos fazer esse trabalho. O bico cônico, né? Ele literalmente sai aqui, ele forma um cone. Se eu olhar de cima, eu vou ver o formato aqui, certo? E ele faz um trabalho como se fosse um turbilhão, certo? E outro detalhe, os bicos leques, de modo geral, fazem gotas de tamanho médio e grossa. Alguns, em alta pressão, fazem gota fina.
Os bicos cônicos, de modo geral, têm uma tendência de fazer gotas menores, fina, muito fina. Então, para fazer minha gota chegar aqui embaixo, eu preciso do serviço desse turbilhão associado com a gota fina, para eu poder penetrar. O jato LED com gota média grossa jamais vai colocar a gota aqui embaixo do bacheiro, principalmente trabalhando com nada, porque se a minha solda está fechada, como que esse jato inclinado vai atingir o bacheiro aqui, ó? Olha o que ele tem que cruzar de obstáculo para chegar no bacheiro. E aí, quando a gente começou a ver essa tendência, o bico 3D é um bico caro, tá, pessoal? Eu cheguei a escutar assim, eu quero melhorar meu manejo, eu quero usar o bico 3D porque ele tem uma tecnologia. Não estou falando que o bico é ruim, tá? Porém, ele não é para esse trabalho. E aí eu perguntei, qual é a tecnologia? E eu escutei a resposta seguinte, pelo preço que ele custa, ele tem que ter alguma coisa. Então, eu não estou falando que ele é ruim, nós comercializamos, mas ele não é para essa finalidade. E nós fizemos o teste. Quem está usando esse bico, se nunca colocou um papel sensível para avaliar ou medir a quantidade de gota que está chegando no bacheiro, coloca, e eu tenho certeza que a hora que você vê o resultado, você vai sair correndo atrás de um bico cônico. Tá? Então nós fizemos o trabalho. E aí aconteceu um caso real, nos últimos dias, um cliente nos procurou, falou assim, Emílio, eu não tenho bico cônico, e minha soja está fechada, eu tenho bico 3D. Eu queria avaliar, colocar um papel sensível para ver como é que está na aplicação, se está chegando a quantidade satisfatória no bacheiro, eu não vou investir em comprar bico cônico. E nós fomos lá. Aí foi pior ainda. Nós fizemos 2 vezes. Primeiro colocamos o papel no chão. Não chegou nenhuma gota no papel. Depois nós fizemos de novo, colocamos na folha da soja, no bacheiro. Pintou um pouquinho, foi pior do que o teste que eu tinha feito. Então eu quero deixar esse recado, se você está usando, pode ser 3D, 4G, 5G, de cabeça para baixo, de frente para trás. Coloca um papel sensível para ver a quantidade de gota que está chegando no seu bacheiro e você vai correr atrás de um bico cônico.